assim, dessa sintonia de paz, carinho e amor, pedindo que o nosso Pai eterno envie até nós os emissários de luz e que possamos, nessa comunhão bendita, vivermos na fraternidade cristã, de respeito e amor ao próximo. E que aqueles nossos inimigos que estiverem por acaso do nosso lado, do nosso ambiente doméstico, possa ser levado para esse crescimento espiritual, para o local de acordo com a sua necessidade. Pedimos a Ti, ó Deus, Pai bendito e misericordioso, que essa comunhão de luz se expanda sobre todos os nossos lares, nos trazendo bênção, calma e principalmente a limpeza espiritual. Pedimos assim que essa luz também se estenda sobre todos os nossos vizinhos, sobre todo o nosso município, estado, nosso Brasil querido, coração do mundo, pátria do Evangelho, e a todo o planeta Terra. E que todos nós, em uma só comunhão, num só sentimento de amor, de respeito, possamos realizar o Evangelho de acordo com o que Jesus nos ensinou. E que seus emissários de luz possam nos ajudar ao esclarecimento espiritual necessário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. São muitos assuntos para serem trabalhados, é muita informação, mas vamos àquilo que mais importa nesse momento. Vamos falar sobre o medo. O medo é um instinto que todo animal tem. Todo animal tem o instinto do medo. O medo é uma coisa interessante e importante que nos favoreceu no nosso desenvolvimento e evolução da espécie. Sim, porque nós também estamos em processo de evolução, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista animal, corporal, biológico. E o medo é um elemento. E o medo é um elemento que nos traz a perspectiva da continuação da espécie. Porque com medo, você fica em estado de alerta. Você libera substâncias químicas no seu cérebro que deixa o seu corpo preparado para qualquer tipo de reação mais assustadora. O medo é uma coisa tão importante que tem pessoas que viciam no medo, que liberam uma certa adrenalina, né? Essa adrenalina, essas substâncias químicas, a adrenalina é uma delas, pode nos trazer um estado de alerta, e com o tempo algumas pessoas podem até se viciar nesse estado de alerta, procurando sempre condições de perigo para poder dar continuidade nessa sensação. Então, pessoas que pulam de paraquedas, pessoas que procuram caçar animais selvagens, procuram esse tipo de adrenalina, esse tipo de sentimento, né, que é o medo. Então o medo ele existe, é uma coisa natural, faz parte do desenvolvimento da espécie. Mas o medo, em excesso, ela impede que o ser humano sobreviva. Ela impede que o ser humano tenha a capacidade de racionalizar a vida. Então qualquer coisa que acontece ao seu lado, ela vai achar que ela está em perigo.
e automaticamente ela vai ficar em estado de alerta e vai barrar algumas coisas que são até mesmo positivas em sua vida. Então, o medo excessivo, ela vai ver coisas que não existem também. De repente ela vai ouvir um barulho lá, vai falar, olha, é o espírito que está lá na cozinha. Pode ser que sim, pode ser que não. Longe de nós queremos julgarmos esse tipo de sentimento. Contudo, o medo excessivo vê coisas que não existem muitas vezes. Né? O medo de ser traído, tem mulheres que têm medo, tanto medo de ser traída, que ela acaba vendo coisas que não existem. Fica perseguindo o marido lá pelo WhatsApp, pelo celular, vê os contatos. A mesma coisa com o marido, com a esposa, medo de ser traído, o homem faz esse tipo de coisa que muitas vezes soa ridículo. Contudo, o centro da nossa questão aqui não é o medo do ponto de vista passional, né, no sentimento de posse da relação homem-mulher, ou do homem com homem ou mulher com mulher. A relação que eu quero dizer aqui, o medo, é o medo que nos leva ao egoísmo, ao egocentrismo. O medo ele está presente na nossa sociedade e nos impede que a gente evolua do ponto de vista espiritual também. Porque o medo excessivo, ele vai ficar de tal forma, tão arraigado naquela situação, que vai impedir que ele perceba coisas positivas na vida. Então, quando Jesus falava lá, olha, para que você ficar se preocupando com um monte de posse de bens materiais, sendo que a vida é eterna? Aí a gente logo cai naquela questão assim, mas eu preciso desse bem material para dar continuidade na vida, né? Deixar esse bem material para meus familiares. Só contudo, o que nos impede de nos libertar das travas da vida material aqui e se jogar de corpo e alma na questão espiritual é o medo. É o medo de que, será que isso é verdade mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo? Ou vou manter aquilo que eu tenho? E tem frases, né, chavões por aí que nos deixam bem claramente esse sentimento de medo. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Olha, em vez de você ficar viajando, ou como se dizem hoje em dia a molecada, não fica viajando e você ter dois pássaros, fica contente com o pássaro que você tem na mão. Então, o medo impede que você evolua, progrida. Não só do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista material. Porque a pessoa às vezes tem uma oportunidade, está tendo uma ideia muito boa, muito interessante, mas ela, com medo de perder aquilo que tem, ela não consegue se libertar, então ela prefere ficar, não, eu vou ficar aqui. Então, vou dar uma ideia aqui. Às vezes a pessoa tem lá uma bomboniere pequenininha na casa dela, e está crescendo aquela bomboniere. E ela pode montar um mercadinho. Lá no bairro dela precisa de um mercadinho. Mas ela fica com medo tão grande de não dar certo que impede ela crescer, inclusive financeiramente. Então o medo, ele circula em todos os planos. A nossa sobrevivência física, a nossa ligação espiritual e a nossa evolução, inclusive econômica, que pode ocorrer. Mas a questão aqui principal é a questão espiritual. É espiritual. Desse ponto de vista, o medo, que é uma coisa interessante, positiva, que faz fazer com que a gente mantenha a manutenção da vida, se preocupe com a manutenção da vida, do corpo físico, de uma certa forma, se ela for muito grande, você vai chegar a um ponto em que você vai matar pessoas porque você quer impor a outro a maneira de que você vive para o outro, que do jeito que você vive para o outro, porque você acredita que aquela maneira é tão certa, tão certa, tão certa, que você impõe. Nós temos como exemplo a religião. A religião, a gente fala em matança, a gente fala em holocausto, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas não foram só esses
esses eventos históricos que provocaram matança em grande quantidade de pessoas. Ocorreram eventos históricos também provocado pela religião que levou matança de milhões de pessoas. Né? Por quê? Porque pelo medo, né? Para acreditar que, olha, vocês que não acreditam em Deus estão provocando a doença aqui na minha cidade, ou no meu estado, ou na minha vila, então eu vou impor a minha religião para levar a salvação. Mas Jesus, ele nunca falou que ele era cristão. Jesus, ele fundou aquilo que nós entendemos por cristianismo, que é baseado nos seus ensinamentos, certo? Contudo, ele era de origem judaica, nasceu no estado de Israel, onde hoje é o estado de Israel. Tem uma origem judaica. E ele sempre propagou o amor. O que nos impede de aceitar o amor incondicional de Jesus é o medo. É o medo. Porque o medo é instintivo. É que nos mantém que mantém a sobrevivência do corpo físico. Então é natural. Mas nós temos que domesticar o sentimento. Nós temos que domesticar as reações físicas, né? Os pensamentos. E como nós fazemos isso? É praticando. Praticando a busca exatamente da perfeição e do equilíbrio espiritual. E a prática do equilíbrio espiritual é perceber que o medo excessivo já provocou muito mal à humanidade e pode provocar ainda mais mal à humanidade. E nós temos que ser capazes de fazer o desprendimento. Como que eu vou dar o que eu tenho para uma pessoa que tem necessidade, né? E depois como que eu fico? É o medo de não ter com que sobreviver. Jesus, ele falou assim, que para todos nós o importante é a solidariedade, a ajuda mútua. Quando ele falou para os seus apóstolos para ir pregar a sua palavra, o ensinamento, ele falou para não levar nada. Só ir com a roupa mesmo, uma roupa, uma sandália, né? Sem muita coisa para não chamar a atenção das pessoas. Porque o que ele tinha e tem para nos fornecer é o amor. O amor incondicional. E o amor incondicional é difícil. Até o meu amor incondicional em um casal é difícil, porque você fica com medo de ser usado, você fica com medo de ser enganado pela parceira ou pelo parceiro, então você tem medo de se entregar. Quantos casais não agem dessa forma? Né? Quantas pessoas têm dificuldade no relacionamento amoroso exatamente por ter medo de se entregar? Né? Sentir o amor. O amor nos deixa desprotegido. Né? Você fica numa condicionante do parceiro. Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande para amar o outro. Agora imagina o amor incondicional de Jesus, que ele nos ensina a todo instante. Nos ensinou aqui fisicamente e nos ensina através dos seus emissários de luz. É uma coisa difícil. Contudo, essa coisa difícil, ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque o ato em si de você ter uma religião não significa que você é um ser humano mais importante do que o outro, mais especial do que o outro. As religiões ocidentais, aqui no Ocidente, que fica entre a Europa e a América, né, elas são muito excludentes, colocam o ser humano muito como centro do universo. Né? O catolicismo nos colocou dessa forma. Olha, você é um ser especial, só existe vida na Terra, o mundo está aqui para circular em volta da Terra, a Terra é o centro do universo, todos os animais estão para lhe servir. Contudo, os ensinamentos de outras religiões, né, de você pegar lá o budismo, né, e outras tantas religiões de matriz africana, nos ensina que, na verdade, tudo está em comunhão. E se você pegar o espiritismo, e nós seguimos o cristianismo, se você pegar a doutrina espírita, ele vai muito mais vai além desse amor, desse pensamento de que nós somos a última bolacha do pacote.
Nós estamos aqui, somos deuses, como Jesus falou, podemos fazer o que ele fez e muito mais, contudo nós temos responsabilidade. E o livro dos Espíritos nos ensina que há o desenvolvimento do átomo até o arcanjo, lá na pergunta 540 do livro dos Espíritos, certo? Nós dormimos no mineral, nos agitamos no vegetal, caminhamos no animal, vamos desenvolvendo até chegar no angelical. Automaticamente, isso significa que há espíritos com E maiúsculo, segundo o livro dos Espíritos, e há espíritos com E minúsculo que estão em desenvolvimento. Nós que estamos aqui no reino hominal, segundo a doutrina espírita, somos espíritos com E maiúsculo. Agora, bom, se nós somos deuses, temos responsabilidade. Tudo aqui foi, boa parte daquilo que existe no planeta Terra e todo o sistema universal, a galáxia, foi feito por Deus. Lógico que tem exceções, porque tipo, o computador foi feito pelo homem, não foi feito por Deus, certo? Porque nós somos deuses. Nós evoluímos a tal ponto que nós temos a capacidade de interferir. Aí a pergunta que fica é, bom, se a doutrina espírita nos ensina que nós não somos últimos do pacote da bolacha e que nós estamos em processo de transformação e que todos vão passar, vamos nos envolver até chegar ao reino angelical, né, do átomo ao reino angelical, significa que nós temos responsabilidade. Contudo, nós não agimos com responsabilidade. Responsabilidade na transformação do planeta Terra. Nós somos egoístas, somos orgulhosos. Tudo aquilo que nós fazemos é apenas pelo medo e o desejo de sobreviver a qualquer custo. E esse desejo de sobreviver, provocado pelo medo de morrer, o medo de perder, a gente vai transformando o mundo que está à nossa volta sem nos preocupar com as consequências que tem essa reação. Então, nós estamos matando para criar móveis, para poder plantar, né? Nós estamos desmatando a Amazônia, e a Amazônia que está sendo desmatada, isso tem a ver com a produção de carne, produção de gado. Por quê? Porque nós queremos nos alimentar em excesso de carne animal, e o nosso corpo físico não tem tanta necessidade de carne assim. Então nós temos responsabilidade pelo medo. Olha, eu não quero perder esse estilo de vida. Você vê como que nós somos tão egoístas que nós chegamos a um patamar de desenvolvimento da espécie humana que possibilitou uma boa parte da população mundial, mas nem para todos, não é a grande maioria, certo? Uma qualidade de vida, e nós não queremos perder essa qualidade de vida. Só que para manter essa qualidade de vida, existe o quê? A irresponsabilidade para com todas as espécies. Nós temos responsabilidade. Se somos deuses e temos um papel a cumprir, nós temos um papel a cumprir não só com nossa evolução. Vou para a igreja, vou rezar, vou para o centro, vou orar, vou virar médium, vou virar palestrante e está tudo resolvido. Aí eu vou procurar não falar mal da vida alheia, eu vou procurar não trair minha esposa, vou procurar melhorar meu pensamento, meu sentimento. Mas há uma necessidade, porque o mundo está em renovação, em transformação, do despertar da nossa consciência, para entendermos que nós temos responsabilidade com todo o reino. Não só com o reino hominal, nós temos responsabilidade com todos os reinos. E nós estamos fazendo com que esses reinos, outros reinos da evolução, sofra em grande escala. Por quê? Porque é o nosso medo, o medo de perder o status quo, da qualidade de vida. Só que isso está provocando uma tragédia no planeta, principalmente no Brasil. Mas eu não sou político, eu não sou empresário, eu não estou tocando fogo e tal. Sim, né? Tudo bem, você não está fazendo nada disso do ponto de vista direto, mas indireto, se você procura não abrir mão dos seus estilos de vida,
Você tem responsabilidade com aquilo que está acontecendo no planeta Terra. Porque hoje nós temos o Covid-19, né? É uma pandemia que matou milhões de pessoas. E poderá matar muito mais. A próxima situação que o planeta vai entrar, e que já há confronto já no mundo, é a água. E o Brasil é um grande detentor de águas. E essa matança e essa queimada no planeta que está no Brasil que está ocorrendo, isso pode provocar seca de muitas nascentes de rios. Essa criação de pasto para a criação de animal, isso vai acaba amassando as nascentes, matando as nascentes. Estamos destruindo várias espécies sem se preocupar com a dor desses animais. E aí, como que nós ficamos? Tudo isso provocado pelo medo. O medo de abrir mão daquilo que nós temos. Mas é uma hora de despertar da consciência. Vamos despertar a nossa consciência espiritual. Não basta apenas, no mundo de regeneração, nos preocuparmos em não fazer o mal ao outro. Nós também temos que nos preocupar em fazer o bem, em deixar esse estilo de vida que está ocorrendo, um estilo de vida que não tem como se sustentar, mas nós temos que modificar nossa maneira de agir. Porque senão as futuras gerações que virão aqui para o planeta Terra vai ter um planeta em caos. Nós já estamos vivendo em caos. Ou vocês imaginam que essa seca que ocorreu tempos atrás, né? Às vezes a chuva que vem em excesso é exatamente pela falta de equilíbrio no planeta Terra. Nós estamos destruindo o equilíbrio no planeta Terra. Porque nós nos preocupamos com nós mesmos, não nos preocupamos com os outros. Não temos a consciência de perceber que a minha vida ela é tão importante quanto de qualquer outro animal. E nós não fomos criados à parte da natureza. Fazemos parte da criação da natureza. Fazemos parte do planeta. E não somos gratos do planeta Mãe Terra. E estamos vivendo em desequilíbrio, provocando matança, provocando desastre natural, exatamente porque o nosso orgulho, o medo de perder o status quo, o medo de... Porque a ganância é o medo de perder, ele se segura, não quer gastar, ele vai aguardando de uma tal forma exatamente para poder manter aquilo que tem, que conquistou. Mas e aí? E nós? E os outros espécies? Como que fica? Ah, é tão gostoso pegar um carro e dirigir. É gostoso. É gostoso tomar um banho prolongado. É gostoso. Mas está na hora de a gente perceber que as nossas ações aqui, individualmente, afetam o coletivo. O coletivo, quando eu digo, não é coletivo só da espécie humana, é coletivo de todas as espécies. A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal. Lá o importante não é a terra para plantar a monocultura da soja, de grãos ou da criação de gado. Lá tem riqueza que pode ter contido lá a cura do câncer, a gente não sabe. E a gente está destruindo a natureza sem se preocupar com essa responsabilidade. É isto que está provocando. É o medo de perder aquilo que nós temos. O medo é tão grande que provoca coisas assim bastante desagradáveis. Como, por exemplo, a gente quer viver como se fosse impossível o amor. Mas o amor é a chave. O amor é o que vai transformar a humanidade. Olha só como nós somos loucos, uma espécie louca. Nós nos dividimos em países. Cada país com a sua bandeira, cada país com o seu exército. Um com medo do outro. Né? O medo do outro conseguir mais posses, de ter mais armas. O medo de ser atacado pelo outro, de ser roubado pelo outro. Nós temos tanto medo de ser traídos, de ser deixado pelo outro, pela parceira, pelo parceiro, o medo de ser roubado, que a gente se esconde aonde a gente se esconde em nossas próprias casas. As nossas casas são presídios.
Ah, mas Sérgio, eu não posso abrir lá minha casa de chamar. Então, não, de fato, não quero nem que você faça isso. Mas o que eu quero dizer é que o amor seria possível se todo mundo procurasse amar incondicionalmente. Esse amor incondicional, nós não precisaríamos de forças armadas, nós não precisaríamos de grades, de guaritas, não precisaríamos de nada disso. Mas é o medo, né? Vamos nos proteger, proteger minha cria, proteger minha prole. Mas esse medo é natural, tem a ver com o nosso desenvolvimento. Agora a pergunta é, até quando? Até quando vamos nos deixar desenvolver pelo medo? Até quando vamos nos deixar que o mal prevaleça exatamente pela ausência de vontade, de determinação do bem, de amar incondicionalmente? Amar incondicionalmente é difícil, mas nós estamos aqui aprendendo. É por isso que nós temos família, é por isso que nós temos bichinho de estimação, porque aí nós vamos trocando essa relação e vamos aprendendo a amar. Mas ainda estamos pouco avançados nesse sentido. Devemos deixar de caçar. Eu sei que muitos que estão assistindo não caçam. Eu sei que muitos que estão assistindo não pescam. Mas o nosso esporte, a nossa diversão é matar. A gente vai pescar. Eu falo por mim porque eu gosto de pescar. Mas eu estou preocupado já com essa situação. Eu não posso ficar pescando só para o meu prazer e matar um peixe como se isso não fosse nada. Da Vinci falou que a humanidade poderia evoluir muito mais, se transformar, quando a morte de um animal tivesse a mesma importância que a morte de um ser vivo. Nós somos longe disso. Absolutamente longe disso. Mas aí está na hora do despertar. Na nossa responsabilidade com todos nós, com todas as espécies. Imagina, então, se está lá, estamos destinados a desenvolver do átomo ao arcanjo. Bom, Jesus, pela doutrina espírita, não é filho predileto de Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e temos como destinação a purificação moral e espiritual. Certo? Bom, se estamos fadados a chegar lá, como Jesus chegou, e Jesus amava e ama a todos sem exceção, nós temos a oportunidade de começar a exercer esse amor incondicional, lutar por esse amor condicional aqui ou agora. Porque não dá para a gente acreditar que vamos lá apenas para o nosso lar. Nosso lar, inclusive, é uma cidade espiritual que fica acima, fica em cima do Rio de Janeiro. Tem outras cidades espirituais. Mas nós sabemos que pela literatura espírita, principalmente André Luiz, que existe inúmeras colônias, e colônias em vários níveis evolutivos. Então, quanto mais você evolui, quanto mais aumenta o seu campo de percepção espiritual, maior é a sua capacidade de enxergar ou ir até essas colônias. É lógico que para chegar nessas colônias, não adianta ter só a percepção material, intelectual, é ter a percepção moral. E essa percepção moral nós somos longe de ter, de respeitar o animal como nós nos respeitamos, de respeitar a criação divina. Nós estamos longe disso. Mas isso aqui é uma escola. É uma escola, é um hospital que nos serve para a nossa transformação. O evangelho de hoje vem no sentido não de nos crucificar ou da chicotada, pelo contrário. É um despertar da consciência de que devemos elevar nosso campo de percepção, não só do ponto de vista intelectual, mas também moral. E isso só vai se dar, de fato, quando nós começarmos a exercitar o amor.
O exercitar não significa nós vamos acertar. O exercitar significa vontade de aprender. A vontade de aprender é que nos leva à perfeição. Porque se você não tiver vontade de aprender, você não vai levar à perfeição. Então, temos que ter coragem de enfrentar o medo. O medo, entendendo que o medo faz parte, é um sentimento que nos traz o alerta, a necessidade da continuidade da vida do corpo físico. Contudo, o medo excessivo nos trava na evolução espiritual. E precisamos nos alimentar do amor incondicional para poder barrar a violência, para barrar a perseguição, para barrar a corrupção e transformar esse mundo no mundo de regeneração. Esse amor, é lógico que a gente não vai se tornar, que a humanidade vai se tornar, vai ter amor incondicional de uma hora para outra, mas nós temos que tentar, a cada passo, a cada dia, em cada situação, o amor para com tudo e com todos. Esse é o recado da noite. Fique em paz com Deus e nosso Mestre Jesus, hoje e sempre. Lembrando que todos os dias tem as lives aqui pelo Facebook, às 18 horas. De sexta-feira já voltaram os trabalhos. Às 19h30, seguindo as recomendações e as diretrizes das normas de segurança. E nós, no grupo de quarta-feira, Viva Melhor, para tratamento de dependentes químicos e codependentes químicos, nós pretendemos voltar ao trabalho na primeira semana de outubro. Mas estamos esperando a resposta. Não, já foi dada a resposta, a gente pode começar. Tá. Já avisa que as lives não vai ser mais às 18. Então, as quartas-feiras, a partir da primeira semana de outubro, dia 7, a live será lá do centro e vai mudar o horário, vai ser 19h30, tá? Então a gente vai gravar lá o Evangelho, tudo bem? O Evangelho será gravado e ela passa pela live. E vai voltar por quê? Porque lá são poucos trabalhadores de quarta-feira, como são poucos frequentadores também. Então a gente vai manter as normas de segurança, a separação e dar continuidade ao nosso trabalho espiritual presente lá fisicamente. Tudo bem? Fique com a luz do nosso Mestre Jesus.